E aí galerinha topzera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje temos Dark Day, então vocês já podem deixar o like de vocês aí. E se caso vocês forem novos aqui no canal e gostar desse tema de casos criminais e sobrenaturais, vocês podem se inscrever no canal e também me seguir nas minhas redes sociais, que eu vou deixar por aqui. E é isso, gente, então vambora dar start no Dark de hoje. E o caso que eu vou contar pra vocês hoje, ele é um caso muito famoso nos Estados Unidos, principalmente porque ele envolve a família Kennedy, só que ele não é tão famoso assim aqui no Brasil, e esse é o caso da Martha Moxley. Esse é um caso que aconteceu no Halloween de 1975, e por esse motivo eu queria ter trazido antes pra vocês, mas infelizmente não deu tempo, mas estou trazendo agora. Então, vamos lá começar o caso Martha Moxley. Então, a Martha Elizabeth Moxley nasceu no dia 16 de agosto de 1960, em São Francisco, na Califórnia, e ela era filha caçula de John David Moxley, que era sócio-gerente de uma empresa de contabilidade, e da dona de casa Dorothy Moxley, e também ela tinha um irmão mais velho, que tinha 16 ou 17 anos, que era o John Moxley, e ele também fazia parte do time de futebol da escola. E a Martha cresceu em Piedmont, na Califórnia, só que no verão de 1974, quando ela ainda tinha 14 anos, ela cortou os Estados Unidos no meio, literalmente, se mudou para uma enorme casa em Billy Haven, na cidade de Greenwich. E Greenwich é uma cidade que fica em Connecticut e é uma cidade muito famosa, principalmente pelo modo de vida que as pessoas que moram lá têm. E até foi considerado um dos melhores lugares para se viver. E na época não era nada comum ocorrer crimes por lá. E além disso, a Martha adorava morar lá. E o bairro de Billy Haven era conhecido como um lugar muito seguro. A mãe da Martha, a Dorothy, ela até disse que uma das descrições do bairro é que as crianças podiam conhecer outras pessoas por lá, porque ele era mais seguro. E mais tarde o John, irmão da Martha, disse que se sentia muito seguro naquele bairro e que sempre tinha alguém de olho em tudo que acontecia por lá. E realmente era um bairro muito seguro, tinha até mesmo uma portaria de guardas, assim, como se fosse um condomínio. E parece que atualmente eles até têm câmeras lá que gravam 24 horas por dia, então, tipo, era um bairro bem seguro mesmo. E a Martha não se abalou nem um pouco com a mudança, em pouco tempo ela já tinha se enturmado, isso porque ela amava morar lá, e em apenas 9 meses lá, ela já tinha sido considerada a melhor personalidade da Western Junior High School, que inclusive era a escola onde ela estava estudando na época do caso, e ela estava cursando o 2º ano do ensino médio, e ela era uma aluna muito nota A naquela escola. E a Martha era descrita como uma garota muito bonita, muito popular, muito inteligente, muito extrovertida, especial, divertida, otimista, estilosa, confiante, fofa, sempre disposta a ajudar e a ouvir e amável. E para completar, a Martha também jogava basquete, era muito boa em artes, também fazia aulas de costura, e ela estava muito feliz porque ela tinha acabado de colocar seu aparelho dental, então por isso também ela estava rindo em quase todas as fotos que ela tirava. E além disso, a família Moxley também era associada e frequentava o Billy Haven Club, que era um clube local ali do bairro, onde a Martha e o John iam pra lá fazer coisas como jogar tênis e também nadar. E a Martha, mesmo com toda essa popularidade, essa vida cheia de coisa que ela tinha, ela gostava muito de ficar com a família e, tipo, ela adorava brincar com seu gatinho Tiger. Só que às vezes a Martha perdia o toque de recolher fazendo coisas como beber cerveja e fumar maconha. E esse é o lado mais selvagem da Martha. E a 150 metros dos Moxleys moravam os Skakel, e a família Skakel era uma família formada por 7 filhos, e o pai deles era o Rustor Walter Skakel, que controlava uma das maiores empresas privadas do mundo no ramo de carbono, algo que deve se chamar Great Lakes Carbon Corporation. E essa empresa foi fundada pelo seu pai, o George Skakel, e a mãe da família era dona de casa e também capitã do time de tênis, Anne Elizabeth Reynolds Skakel. E dos 7 filhos, 2 se destacam mais nessa história. Um deles é o Thomas Skakel, que tinha 17 anos na época, e o outro era o Michael Skakel, que tinha 15 anos. E o Thomas, ele é descrito como um garoto bonito, popular e atlético, porém ele era mais explosivo. E também muito se fala sobre o Michael ser como se fosse a sombra do Thomas, e isso acabava gerando muitas brigas entre eles. E além disso, também é dito que o Michael era mais selvagem que o Thomas. E a família Skakel, de modo geral, era uma família muito influente, rica e poderosa. E o Rustor tinha uma irmã, a Ethel Skakel, que em 1950 havia se casado com Robert Francis Kennedy,
que era irmão do John Kennedy e também mais pra frente foi senador dos Estados Unidos. E ser associada com os Kennedys fez com que a família se tornasse mais importante, poderosa e famosa. Isso porque, para quem não sabe, a família Kennedy é uma família muito famosa, e isso por conta da influência política que a família tem. Só que mesmo assim, ainda tem lugares que falam que a família Skakel era uma família que tinha mais dinheiro do que a família Kennedy. Mas, no entanto, em 1973, a Anne Skakel, mãe da família, acabou falecendo de um câncer no cérebro quando ela tinha 41 anos. Então ela deixou 7 filhos pro Rustor cuidar, só que o Rustor era um cara muito ocupado, então ele não tinha tanto tempo assim para cuidar das crianças. E também, por conta do falecimento da sua esposa, ele também estava muito afundado no alcoolismo. Então as coisas meio que ficavam meio jogadas assim, ele não podia fazer muita coisa, ele não tinha vontade, sabe, essas coisas. E é dito até que o Michael, aquele que eu já falei aqui pra vocês, acabou se afundando também no alcoolismo junto com o pai. Então daí começou os problemas dele com o alcoolismo. E tanto Thomas quanto Michael, eles faziam muitas coisas erradas de acordo com a lei, e muitas vezes o pai deles teve que fazer alguns acordos com a polícia para acobertar as coisas que os filhos deles faziam. E a Martha, o Thomas e o Michael já tinham se tornado mais do que vizinhos, eles já eram amigos. Naquele verão eles tinham passado muito tempo juntos, e ela tinha um diário que passou muito a ser usado depois que ela mudou da Califórnia. E ela relatava, tipo, tudo nesse diário. E nesse diário ela documentava coisas como seus experimentos com álcool, com meninos, seu primeiro jogo de golfe, suas excursões de compras, os resultados da partida de tênis que equiparam ela e o seu pai contra sua mãe e seu irmão. E ela também sempre relatava o que acontecia entre os três, o Michael, o Thomas e ela. E a verdade é que os dois meninos tinham um interesse romântico em Martha, tanto que eles brigavam por causa disso. E por muitas vezes ela relata no seu diário o interesse de Thomas, que parecia estar mais claro para ela do que o de Michael. Só que para Martha, o Michael estaria mais interessado na melhor amiga dela, a Jack, e também a Jack nele, só que não. E tem uma vez que ela relata no diário dela que um dia estavam os três no carro, ela, o Michael, o Thomas e também mais alguns amigos. E nesse dia ela tá dirigindo, e ela tá dirigindo sentada no colo do Thomas. E o Thomas toda hora tenta colocar a mão na perna dela, fazer essas coisas, só que toda vez ela tirava. E mais tarde, nesse mesmo dia, o Thomas até ficava colocando o braço sobre o ombro e pescoço dela. E, tipo, tudo isso deixou o Michael irritado, né? Muito irritado. E nessa passagem do diário, ela relata como ela se sentia diante desse ciúme excessivo de Michael. E ela escreve algo como, abre aspas, Michael tira conclusões precipitadas. Não posso ser amiga do Tom. Só porque converso com ele, não significa que eu gosto dele. Realmente tenho que parar de ir para lá. Fecha aspas. E esse lugar que ela falou que tem que parar de ir é para a residência dos Skakels. E o que muita gente não sabe é que existia um motivo para Martha não querer nada com Thomas nem com Michael. Ela tinha um namorado, sim, ela tinha um namorado. E o nome dele era Peter Ziluka, ou esse outro nome que eu vou colocar aí na tela, é um dos dois. E é óbvio que ela fala muito dele no diário também. Só que no trecho do diário ela fala que não gostava mais do Peter. Então daí a gente já tira que o relacionamento não tá lá essas coisas. Mas ela não colocou nenhum término. E uma tradição do bairro é o Mischief Night, ou Hackers Night, que acontece no dia 30 de outubro, ou seja, na véspera do Halloween, que é uma noite onde crianças e adolescentes saem pelo bairro para fazer travessuras, como, por exemplo, jogar ovos e papel higiênico nas casas. Então, no dia 30 de outubro de 1975, estava a Martha, o John, irmão dela, a mãe dela, a Dorothy, tudo em casa. E era bem no dia que esse evento ocorreria. E a Martha queria muito ir. Só que no final de semana anterior ela teria passado um tempo a mais fora de casa. E isso gerou um castigo pra ela. Então por isso que ela tava de castigo e não poderia ir. Só que a Martha acabou insistindo tanto pra sua mãe, tanto. E ela não teria aula no outro dia. Então a Dorothy ela acabou liberando a Martha de ir. Mas a Martha tinha que voltar às 10 horas da noite pra casa. E então, umas 7 horas da noite, a Martha sai de casa com duas amigas, a Ellen e a Jack. E ela usava uma jaqueta azul e também levava cremes de barbear e ovos pra participar do Mischief Night. E o John também sai, só que com amizades diferentes e também pra lugares diferentes da Martha. E a Dorothy, ela fica sozinha em casa e resolve fazer umas pinturas. E enquanto isso, o pai da Martha, ele tava numa viagem de negócios em Atlanta. E os meninos Skakels, eles foram pra um jantar farto e luxuoso. Só que aí quando eles voltam, eles acabam dando uma festa. E nessa festa tinha muita bebida alcoólica e drogas. E o pai deles também sai pra viagem, só que não fica claro se era uma viagem de negócios ou uma caça. E deixa os meninos sob cuidados de um tutor. E pouco tempo depois, a Martha chega na festa com suas amigas.
E então, em torno de umas 9 horas da noite, tá ela, o Michael e suas amigas no carro, escutando umas músicas. Aí, em pouco tempo, o Thomas chega também entra no carro e fica ali com eles. E quando é em torno de umas 9h15, os irmãos Skakel, Rooster Jr. e John pedem o carro para levar um primo em casa. Todos descem do carro, menos o Michael. O Michael pita por ir com eles. Então, logo após isso, os amigos de Martha relatam terem visto ela numa versão mais romântica com o Thomas. E eles até falam que viram o Thomas empurrando a Martha atrás de uma cerquinha que tinha ali na casa dele. E, tipo, tava muito escuro, então as pessoas não conseguiam ver direito o que estava acontecendo ali. Mas também eles não pensam nada mais sobre isso e acabam indo embora. E ali, por volta das 9h30, 10 horas, a Dorothy, a mãe de Martha, ela escuta umas vozes de adolescente gritando e também de cachorros latindo. Aí ela decide ir lá ver o que estava acontecendo, mas ela não consegue ver nada, então ela volta, vai tomar um banho, depois vai lá, assiste o noticiário e acaba pegando no sono. E durante esse sono dela, o John já tinha chegado em casa. Quando era em torno de umas 2 horas da manhã, ela já tinha acordado, ela foi lá no quarto de Martha verificar se ela já estava em casa, mas ela não tava. Aí ela acorda o John pra ele fazer uma busca pela Martha ali no bairro, mas infelizmente ele acaba não encontrando a Martha. Ele até disse que no momento ele não estava tão preocupado assim, porque a Martha podia estar fazendo qualquer tipo de outra coisa, e também porque ele tinha chegado primeiro que ela, e isso geralmente não acontecia, então ele estava muito feliz por isso, mas jamais pensando que algo poderia ter acontecido com a irmã dele. E o fato dele não ter achado ela preocupou mais ainda a Dorothy. Então a Dorothy faz alguns telefonemas e acaba ligando também para a amiga da Martha, a Ellen. E a Ellen disse que a última vez que viu a Martha foi com o Thomas lá na casa dos Skakels. E aí a Dorothy decide ligar lá para os Skakels, que atende a irmã deles, a Julie Skakel. E ela fala que viu a Martha saindo de lá em torno de umas 9h30. E ela também fala que se a Martha não chega em casa, provavelmente ela estaria numa festa de uma colega deles que estavam fazendo. Só que ela também liga lá e a Martha não tá lá. Então ela decide ir lá pessoalmente na casa dos Skakels pra ver se a Martha realmente não tava lá. E realmente a Martha não tava lá. Então aí já é em torno de umas 3h45 da manhã. A Dorothy liga pra polícia e notifica o desaparecimento de Martha. E logo após isso, os policiais chegam ali no bairro e eles fazem uma busca ali pela Martha, só que eles também acabam não achando nada. E na manhã seguinte, ou seja, no dia 31 de outubro, Halloween de 1975, a Martha ainda não tinha aparecido e tinha muita gente na casa da Dorothy. Ao que parece, eles iam fazer estilo uma busca pela Martha pelo bairro. E por volta de 12h15 ali, mais ou menos, uma das amigas de Martha, a Sheila, tá indo lá na casa da Martha pra ver se ela já tinha aparecido, como é que estavam as coisas. E quando ela tá se aproximando ali de um pinheiro que tem pertinho da casa da Martha, ela percebe uma coisa estranha ali debaixo daquele pinheiro e ela chega mais perto pra ver o que era e ali é encontrado o corpo de Martha Elizabeth Moxley, de 15 anos, de bruços e com as calcinhas e calças abaixadas ali até a região do joelho, mais ou menos, o que inicialmente também indicaria sinais de abuso sexual, só que mais tarde na autópsia foi dito que não teve isso e que a Martha ainda era virgem. Então, a Sheila foi correndo até a casa da Martha e foi notificar a Dorothy do que tinha acontecido. Só que aí, uma das pessoas que estava ali na casa da Dorothy foi com a Sheila no local onde a Martha estava, voltou e confirmou para a Dorothy. E na hora, a Dorothy entrou em choque. E o irmão da Martha lembra que no dia ele estava lá no treino de futebol na escola e o treinador veio falar com ele, falou que ele tinha que ir para casa, que estava acontecendo uma coisa lá na casa dele. Então, ele correu para casa. E quando ele chegou lá, ele viu os carros de polícia, ambulância, e ele não sabia o que estava acontecendo, então a Dorothy contou pra ele, e na hora que a Dorothy contou pra ele o que tinha acontecido, ele também não teve reação nenhuma, porque é um choque do caramba, né? E então, em torno de 12h30, a polícia do departamento de Greenwich já tinha chegado no local, e eles dizem que tinha muito sangue mesmo, tanto que aparentava que a Martha era ruiva. E ali perto do corpo da Martha tinha um taco de golfe quebrado do Tony Pena, que era um jogador famoso. Era do tipo 6 ferros. E depois as outras partes acabaram sendo encontradas ali pela região. E o taco de golfe foi considerado a arma do crime. Então a Martha teria sido espancada até a morte. E a agressão foi tão forte que chegou a quebrar a haste de metal e também fraturou o crânio da Martha. E depois, para se certificar de que a Martha realmente estava morta, esfaquearam ela com a haste do taco de golfe no pescoço. Então atravessou o pescoço dela, tanto que tinha umas partes do cabelo dela lá do outro lado do pescoço dela. E também foi concluído que ela foi atacada a uns metros antes do Pinheiros. E depois ela foi arrastada até o Pinheiro e ali ela teria sido esfaqueada com a haste. A polícia também concluiu que o taco foi dividido em 3 partes, só que a parte principal, onde estariam as digitais de quem cometeu esse crime, não foi encontrada, então a pessoa levou embora essa parte.
e então logo começaram as investigações. E de cara, as investigações tiveram muitos erros logo no começo, como por exemplo, não isolar a área rapidamente e também deixar qualquer pessoa chegar perto do corpo da Martha. Mas grande parte disso também porque o último assassinato que aconteceu na cidade foi em 1949, ou seja, quase 30 anos atrás. Então a polícia de lá não era treinada para assassinatos e essas coisas, tanto que nem deu para descobrir exatamente quando a Martha morreu. E o horário da morte ficou sendo considerado entre as 7 da tarde do dia 30 de outubro até as 5h30 da manhã do dia 31 de outubro, mas o horário mais apontado são as 9h30, 10 horas ali, que foi quando a Dorothy escutou os barulhos, e por isso que é considerado esse horário. Então a polícia já sabia que o último lugar onde a Martha foi vista foi na residência dos Skakel com Thomas, e eles foram para lá só para falar com Thomas, para ver o que tinha acontecido, se ele sabia de alguma coisa. E chegando lá, eles interrogaram o Thomas, o Michael e o tutor dos meninos. Só que nessa altura, o Thomas era o principal suspeito do caso. No entanto, todos eles, os três, tinham um álibi. E o álibi de Thomas foi que ele teria estado com a Martha até as 9h30. Aí depois ele entrou para fazer um trabalho sobre Abraham Lincoln. E depois assistiu The Francis Connection com o seu tutor. E o seu tutor confirmou que ele estava lá no quarto dele assistindo The Francis Connection com ele. Só que sobre o trabalho, depois os policiais foram na escola do Thomas perguntar se algum professor tinha pedido alguma coisa sobre Abraham Lincoln. Só que todos os professores falaram que não pediram nada, então isso já ficou meio estranho, né? E o álibi do Michael era que ele teria levado o primo dele em casa com os outros 2 irmãos dele. Aí ele teria voltado em torno de 11h20 e foi diretamente para a cama dormir. Então ele não teria cometido o crime, o que tiraria ele da cena do crime, né? E o álibi do tutor é que ele estava assistindo The Francis Connection no seu quarto, mas ninguém foi acusado do caso. E quando eles estavam saindo, eles viram ali perto da porta dos fundos uma coleção de tacos de golfe do Tony Pena, que pertencia a Annie Skakel, a mãe dos meninos, e coincidentemente faltava apenas um taco para a coleção completar, e esse era justamente o 6 ferros do Tony Pena, bem como aquele que foi encontrado ali na cena do crime, que nenhum mandado de busca foi emitido. E para se certificar do que estava acontecendo, os policiais foram em todas as casas ver se mais alguém tinha aquele tipo de taco, só que ninguém mais tinha, só a família Skakel. E a desculpa da família Skakel foi de que os meninos sempre deixavam aqueles tacos jogados por aí, né? Então qualquer um poderia ter pego e cometido crime com eles. E essa desculpa acabou sendo considerada pela polícia, então eles não investigaram também. E também porque eles não tinham noção de que algum membro da família Skakel poderia ter feito esse crime tão brutal. Então, até agora, só tínhamos o Thomas como suspeito. E um outro suspeito do caso era um jovem estudante de 26 anos, que era vizinho dos Moxleys. E a janela dele dava de frente para o pinheiro onde a Martha foi encontrada. E ele se tornou suspeito porque uma vez a Martha conversou com ele e a mãe dela não gostou, ela não teve sentimentos bons sobre isso. E também todo mundo achava ele muito estranho e começaram a suspeitar dele do assassinato da Martha. Então ele deixou os policiais verem tudo na sua casa, investigar tudo que eles queriam. Ele foi até levado para fazer um teste de polígrafo, mas ele passou. Também nada tinha sido encontrado na casa dele, então ele acabou sendo riscado da lista. Ah, e para quem não sabe, teste de polígrafo é tipo um teste que detecta se você está falando a verdade ou a mentira. É mais ou menos assim, que eu acho que eu não falei antes ainda. E a polícia continuou procurando o culpado do caso. E eles não podiam entrar em qualquer casa para investigar, porque na época tinha que ter um mandato e isso era mais difícil de conseguir. Só que eu vi lugares dizendo que eles pegaram um membro da família Skakel, que esse membro seria a Julie Skakel, e pediu para ela vasculhar a casa dos Skakels para ver se tinha alguma prova. E a Julie acabou não achando nada ali na casa dela. E também, eu acho que se ela achasse, ela não contaria também, né? Porque quem ia querer um membro da família preso? Ninguém, né? Então. Pouco tempo depois, o Thomas acabou sendo expulso do time de futebol do qual ele fazia parte. Isso porque ele perdeu um jogo. E uma das coisas que ele gostava bastante era jogar e fazer parte desse time. E o fato dele ter sido expulso do time fez com que ele tivesse algumas reações muito fortes. E essas reações fizeram com que a polícia fosse mais a fundo na vida dele. E o Houston tinha dito que a família dele sempre apoiaria as investigações sobre o assassinato de Martha desde o início. E o Houston também tinha liberado o acesso dos policiais aos registros escolares dos meninos. E aí os policiais acabaram indo lá na escola dos meninos para ter acesso aos registros que eles teriam acesso, segundo o Houston. Só que quando eles chegaram lá, eles foram expulsos pelo diretor da escola e não conseguiram acessar nada.
E quando o Russell ficou sabendo disso, ele acabou bloqueando toda a ajuda que a família dele estariam contribuindo com a polícia. Só que, na verdade, isso não era bem uma contribuição, né? Já que a família Skakel acabava decidindo o que os policiais podiam ou não fazer, quais informações eles teriam e essas coisas. Então, eles controlavam tudo. E agora, por mais que o Thomas fosse o suspeito mais forte, eles não teriam como ligar o Thomas ao crime, porque eles não tinham prova. E tudo isso que aconteceu até agora já era ali no começo do ano de 1976. Só que 6 meses depois, a polícia viria ter um novo suspeito pro caso. E esse suspeito era o Kenneth Litron, e ele era um professor de educação física de uma escola de elite em Brunswick, e ele tinha 23 anos na época. E no dia 30 de outubro de 1975, teria sido seu primeiro dia de trabalho na casa dos Skakels como tutor dos meninos, e esse era o trabalho perfeito para ele, só que alguns meses depois ele acabou sendo demitido porque a nota dos meninos não estavam melhorando mais. E nessa demissão que ele teve, ele acabou indo fazer uma viagem, e nessa viagem ele roubou uma estátua. E ele foi parar na delegacia. E então, agora ele acabou parando na mira da polícia. Em 18 de outubro de 1976, fez um teste de polígrafo e não passou. Então, agora teríamos 2 principais suspeitos. E, como eu já disse, ele tinha o álibi, que era assistir The French Connection no seu quarto. E por isso não poderia ter sido ele. Só que por muitas vezes tentaram culpar ele. Ele foi submetido a inúmeros testes de polígrafos. Ele ficou horas em depoimentos na delegacia. Até sua ex-esposa foi usada pra tentar fazer ele confessar de uma coisa que, segundo ele não teria feito. Só que ele nunca admitiu. E ele sempre afirmou que ele não sabia quem era a Martha. Ele só descobriu quem era a Martha no dia seguinte do crime, porque uma das empregadas da casa, se não me engano a cozinheira, perguntou para a família ali na hora do café da manhã se eles sabiam do paradeiro da Martha, o que tinha acontecido e tal, e ninguém sabia. E foi aí que ele descobriu quem era a Martha. E então, depois deles não terem provas o suficiente, o caso ficou parado por 15 anos. E 2 anos depois do caso, aí já em 1977, a família Moxley acabou se mudando para Manhattan e o Michael já tinha virado um alcoólatra total e por causa disso ele foi enviado para uma polêmica clínica de reabilitação. E o Thomas ele acabou sendo enviado para um internato em Vermont, acho que é assim que se pronuncia, só que ele acabou sendo expulso de lá por falta de notas. E em 1988, infelizmente, o pai da Martha, John David Moxley, acabou morrendo de infarto aos 57 anos. E muitas pessoas, inclusive membros da família, acreditam que ele teve esse fim por causa de todo o estresse obtido durante o caso da Martha, de não saber o que tinha acontecido com a filha e quem tinha feito aquilo com a filha. Deixou ele muito estressado e tudo mais, sobrecarregado, e ele acabou tendo um ataque cardíaco. E tanto a Martha quanto o pai dela foram enterrados no mesmo lugar, lá em Greenwich. E em 1991, William Kennedy Smith, primo dos Skakels, foi acusado de ter abusado sexualmente de uma mulher na Flórida. Só que ele foi declarado inocente. E coincidentemente, esse era um dos primos que estavam lá na casa dos Skakels no dia 30 de outubro, no dia da festa. E por também esse motivo, o caso da Martha voltou a ser lembrado pela mídia. E então, em agosto de 1991, o caso foi reaberto. E agora a gente já estava num tempo mais evoluído, né? Tinha tecnologia melhor e tudo mais. Um renomado cientista, Harry Lee, ele foi contratado para analisar as evidências forenses do caso. E agora eles já tinham um teste de DNA e eles podiam detectar que tanto o Michael quanto o Thomas estavam na cena do crime. E o Houston não demorou nem um pouco para agir, então ele contratou 2 detetives para limpar o nome dos seus filhos e botar todinha a culpa no Kenneth Litron, o tutor. Então esses 2 investigadores eram Jim Murphy e Willis Billy. E eles então interrogaram os meninos novamente, só que dessa vez os meninos teriam mudado a versão do que teria acontecido naquela noite. E isso já indicaria que eles mentiram para a polícia naquela época. Então, na versão 2 de Thomas do que teria acontecido, depois de ter saído do carro e derrubar a Martha, ele teria entrado em casa com ela e eles teriam tido relação sexual. E em torno de umas 10 horas mais ou menos, ela foi embora. Só que, como vocês sabem, foi constatado na autópsia que a Martha era virgem ainda. E lembraram ele disso. Aí ele mudou a versão dizendo que não eram relações sexuais, mas sim toques. E na versão 2 de Michael, agora ao invés dele ter ido dormir quando chegou em casa, ele teria saído 20 minutos depois de ter chegado em casa e subido numa árvore, ali na frente da janela do quarto de Martha. E ele tentou chamar por ela, até jogou uma pedra, mas ela não saiu pra fora. E do nada ele começou a se masturbar ali mesmo, porque segundo ele estava excitado. E desse modo ele teria estado em todos os lugares que a Martha esteve.
E por se colocar tanto na cena do crime, ele acabou indo parar como principal suspeito, e então não demorou muito, a polícia começou a investigar ele. E o impacto maior veio em 1998, quando uma forte teoria do que teria acontecido naquela noite foi lançada ao público. O ex-detetive Mark Fuhrman publicou um livro chamado Murder in Gerwisch, e nesse livro ele deu a teoria dele do que teria acontecido e por que teria sido Michael o assassino de Martha. Então, segundo ele, o Michael teria interesse em Martha e Thomas também. Só que naquele dia ele teria tido uma explosão de ciúmes e por volta das 11 da noite ele seguiu a Martha com a primeira coisa que tinha encontrado por perto, que era o taco de golfe, e atacou ela no meio do caminho. Então ele a golpeou com o taco e ela caiu inconsciente. Então ele pega ela pelo tornozelo e arrasta ela até o pinheiro. E ali ele desconta toda a raiva nela e dá vários golpes. E para garantir, ele pega a haste do taco e esfaqueia ela no pescoço. Então muitas pessoas acreditaram nessa versão. É uma teoria muito forte até hoje do caso. Ali em 2003, 2002, eles lançaram um filme com o mesmo nome, que também conta isso. E tem esse filme aqui no YouTube, eu vou deixar o link para vocês. E também tem um documentário que também fala sobre a teoria do Mark Fuhrman. E eu vou deixar aqui também para vocês verem. E em janeiro de 2000, quase 25 anos depois do assassinato de Martha, o Michael Skakel foi julgado e acusado como menor de idade pelo assassinato de Martha Moxley. E ele acabou sendo libertado sob fiança de $500 mil. E antes dessa audiência, 2 amigos do Michael foram entrevistados. E esses amigos eram John Hinges e Gregory Coleman, acho que é assim que se pronuncia. E o John tinha dito que o Michael revelou que tinha memórias fragmentadas do crime. E o Gregory testemunhou que uma vez o Michael disse para ele, abre aspas, vou escapar impune de um assassinato, eu sou um Kennedy, fecha aspas. E em fevereiro de 2001, o juiz determina que ele não poderia mais ser julgado como menor. E em maio de 2002, outro julgamento acontece. E as provas eram declarações e comportamento pós-assassinato, mas não tinha nenhuma prova física. E com as declarações do Gregory, do John e de outras pessoas, o Michael Skakel foi condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato de Martha Moxley. E em 2003, o Robert Francis Kennedy Jr., o primo do Michael, ele publicou um ensaio de 15 mil palavras no The Atlantic, eu acho que é assim que se pronuncia, porque se eu errar, eu errei, galera. Não tem tudo que eu sei pronunciar, não. E nesse ensaio ele fala que a teoria contra o Kennedy era mais forte do que contra o Michael. E 10 anos depois, em 2013, o Michael foi liberado sob fiança de $1,2 milhões. E em 2016, novamente, o Robert Francis Kennedy Jr. publica mais alguma coisa, e dessa vez era o Framed, porque Michael Skakel passou mais de uma década na prisão por um assassinato que não cometeu. E esse livro ele tenta limpar o nome de Michael, colocando a culpa em 2 adolescentes do Bronx, só que os 2 adolescentes, que hoje não são mais adolescentes, negaram. E em maio de 2018, a Suprema Corte de Connecticut anula a condenação de Michael. E agora, no dia 30 de outubro de 2020, que foi o aniversário do caso de 45 anos, foi decidido que não vai ter um novo julgamento pro caso e que vai ficar por isso mesmo. E o caso vai voltar a ser arquivado. E no dia que foi dito isso, apenas o John compareceu à cerimônia, a Dorothy já não foi. E o John agradeceu brevemente aos investigadores da polícia, também aos funcionários judiciais. Isso porque eles pressionaram o caso por décadas tentando solucionar ele. E a Dorothy disse um tempo atrás que o Skakel é culpado sim, mas ela tá satisfeita com os esforços da polícia e dos promotores. Um caso que tá aí há anos para ser resolvido, né? E não foi resolvido. E talvez nem vá ser resolvido. E isso, de certa forma, é muito bizarro como eles podem fazer isso, né? E até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu com a Martha naquele dia. E quem realmente matou ela, né? E ninguém vai pagar por isso, aparentemente. Então, galera, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí o que vocês acharam desse caso nos comentários. Se vocês têm alguma coisa para acrescentar sobre esse caso, pode pôr nos comentários também. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like. Também podem me seguir nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. E também podem mandar sugestões de casos, que eu leio todo mundo. Então é isso, gente. Muito obrigada por tudo, ó. Beijos e até a próxima. Tchau!